Bom sábado a todos os irmãos e irmãs que estão presentes aqui na nave da igreja. Graça e paz a todos os nossos queridos irmãos e irmãs que nos acompanham através das redes sociais. Estamos vivendo aí um período de limitações, e dentro dessas limitações, aquilo que nós podemos fazer, além de tomar as nossas precauções, é orar para que essa situação se reverta o mais rápido possível. Portanto, antes de começarmos a lição dessa semana, eu convido a todos, inclusive aqueles que nos acompanham nas redes sociais, para que nós oremos, para que Deus nos abençoe nesse momento e também proteja a nossa cidade. Feche seus olhos. Pai amado, estamos aqui reunidos em circunstâncias limitadas, sem podermos ter uma adoração plena com muitos dos irmãos e irmãs que se encontram nos seus lares, mas sabemos que o Senhor é um Deus misericordioso, um Deus cheio de graça e que supre todas as nossas necessidades. Rogamos que nos abençoe agora ao refletirmos sobre esse extraordinário capítulo do livro do profeta Isaías, tão importante para a nossa fé, significativo para a fé de todos os cristãos. E também, ó Pai, rogamos pelo nosso país, pelos nossos governantes, pela nossa cidade, que o Senhor coloque a sua mão nessa situação, para que essa pandemia, ó Pai, ela seja vencida e o Teu nome seja honrado e glorificado. Tudo isso nós te pedimos e agradecemos por Jesus. Amém. A lição número 10 traz o ponto alto do livro do profeta Isaías. Vamos fazer uma breve recapitulação. A primeira parte do livro de Isaías descreve muito as consequências que Israel e Judá teriam que arcar devido à sua rebelião, à quebra da aliança. E como eu já disse em outras lições, a aliança de sangue, a aliança no mundo antigo, no mundo bíblico, é um assunto muito sério, seríssimo. É uma das coisas mais significativas dentro da Escritura e dentro da cultura do mundo antigo. A aliança firmada entre duas famílias, duas pessoas, entre Deus e o seu povo, tinha as bênçãos e as maldições. E se você quiser, você vai lá em Levíticos 26 e em Deuteronômio 28, você encontra todo o roteiro da aliança que Deus fez com o seu povo. Ali estão as bênçãos. Ali diz: bendito se forem obedientes, fiéis à aliança, bendito será quando entrar, quando saíres, bendito será sua mulher, seu trabalho, sua família, seu negócio, tudo, inúmeras bênçãos. Por outro lado, existe a contrapartida. Se, no entanto, o povo quebrar a aliança, haverá maldições. E essas maldições, elas vão sendo progressivas, até que Deus determina que a última maldição da quebra da aliança, que chegaria, seria quando o povo de Deus, Deus tiraria a proteção sobre o seu povo,
o inimigo viria, invadiria Jerusalém, destruiria os muros, destruiria a cidade, o templo, levaria a nação cativa, os seus príncipes iriam servir de eunucos para os inimigos, e o povo viveria sem pátria, sem liberdade e sem a adoração no templo. O povo corria o risco de perder a sua identidade. E no tempo de Isaías, Deus falou: chegou no limite. Vocês vão ter que arcar com as consequências da rebelião de vocês. O castigo mais severo da quebra da aliança vai acontecer. E vocês que estão com medo da Síria, não vai ser a Síria que vai executar esse castigo, vai ser a Babilônia. A Babilônia vai vir, vai se tornar um império, vai invadir Jerusalém, destruir os muros, destruir o templo, levar vocês cativos. E lá vocês vão sofrer as consequências dos seus pecados. No entanto, o nosso Deus é um Deus cheio de graça, de bondade e de misericórdia. Ele nunca diz as consequências que a gente vai sofrer, sem junto ele trazer um consolo e um conforto. Haveria um duro castigo. Seria algo terrível para o povo de Deus. Aquele povo que tinha vivido em escravidão no Egito, durante 400 anos, que seria liberto de uma forma extraordinária, através do Êxodo, havia tido cumprimento da promessa de Deus para Abraão e seus descendentes, de herdar a terra de Canaã, onde manava leite e mel. Agora ia perder essa bênção, voltaram ao cativeiro. Isso para o povo de Deus era algo assim, inconcebível. Mas mesmo Deus, deixando claro que isso ia acontecer, Ele traz um conforto. Ele diz que haverá o castigo, mas o povo não será abandonado. Mais para frente um pouco, através do profeta Jeremias, Deus dá até o período do cativeiro, 70 anos, ou seja, aquela geração rebelde ia morrer, e uma nova geração, os filhos dos rebeldes, iriam surgir, e aqueles que permanecessem fiéis, retornariam. E vejam, abra sua Bíblia no capítulo 49 de Isaías, e me acompanhe na leitura de alguns textos que são mensagem de conforto, de consolo e de restauração. No capítulo 49, do versículo 8 até o versículo 13, vocês podem ver aí que tem um subtítulo, não tem? O subtítulo diz: a restauração de Israel. Então, agora, através do profeta Isaías, Deus diz: vocês vão para o cativeiro, mas a nação será restaurada. Nós não vamos ler todos os versículos, mas eu quero ler com vocês o versículo 3, que é algo que Deus diz para o povo: alegrem-se, ó céus, exulte, ó terra, e vocês, montes, cante de alegria, porque o Senhor consolou seu povo e se compadeceu dos seus aflitos. A aflição, o cativeiro, o sofrimento não durará para sempre. No entanto, nós seres humanos não gostamos de sofrer. Quem que gosta de sofrer, né? Ninguém gosta de sofrer.
qual seria a reação do povo durante o cativeiro. Deus antecipa a reação do povo. E agora nós vamos no mesmo capítulo 49, no versículo 14, Deus diz: alegrem-se, vai ocorrer a restauração. Agora no versículo 14, vem a atitude do povo de Deus. Mas Sião diz, o que Sião diz? Sião é um dos nomes para Jerusalém. O Senhor me abandonou, o Senhor se esqueceu de mim. Sempre nós, seres humanos, temos a tendência de não acreditar na palavra de Deus. É incrível. Deus estava dizendo através do profeta: tudo que eu disse antes aconteceu. Estou falando para vocês que vai acontecer, mas eu vou com vocês no cativeiro e retorno. Haverá um novo êxodo. Acreditem em mim. Mas qual era a atitude do povo? O Senhor nos abandonou, né? O Senhor se esqueceu de nós, né? Agora então, Deus, através do profeta Isaías, utiliza duas imagens extraordinárias para revelar, para descrever o seu amor para o seu povo, para mostrar para eles: não pensem que vocês estão abandonados, não pensem que eu me esqueci de vocês. E essas duas imagens, Mara, é fantástica. A primeira delas está no versículo 15. E nós conhecemos bem essa passagem. O Senhor responde: será que uma mulher pode se esquecer do filho que ainda mama, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, porém, não me esquecerei de você. Então Deus, para tentar descrever o seu amor divino, Ele usa um amor mais parecido com o amor dele, que é o amor da mãe. E é incrível, gente, o que as mães são capazes de fazer por seus filhos. Eu perdi minha mãe com 3 anos. Eu sinto muita falta da presença de uma mãe. Confesso para vocês que tenho inveja de vocês que ainda têm mãe. É muito bom ter mãe. Mas eu tenho aprendido o que significa o amor de mãe com a atitude da minha esposa. O que a minha esposa faz para os meus filhos é algo incrível. Ela se sacrifica, ela se doa, é capaz de dar a própria vida em favor dos filhos. Mas Deus diz o seguinte: é possível que uma mãe venha se esquecer do seu filho? É. Tem algumas mães que não merecem ser mães e que realmente desprezam seus filhos. São exceções, porque a maioria das mães são mães que demonstram muito amor. Mas Deus não. Eu não me esquecerei de você. Então, gente, quando o inimigo vier falar para nós, vier falar para você que Deus se esqueceu de você, que Deus não se interessa mais por você, lembre-se desse versículo. Esse versículo é para o povo de Deus, daquele tempo e para nós até hoje. Eu não me esqueci de vocês, que são meus filhos, aqui da Igreja Central de Tatu. Aí Deus usa uma outra imagem, e eu acho essa imagem, Bruno, fantástica, porque ele usa agora, se utiliza de um costume pagão, proibido entre o povo de Deus, para mostrar o seu amor por seu povo. E está no versículo 16. Eis que eu gravei você nas palmas das minhas mãos. O que Deus estava falando? Deus estava chamando a atenção do seu povo
e mostrando também para as nações que não faziam parte do povo de Deus, que tipo de Deus ele era. Havia o costume entre os povos pagãos de tatuar na palma da mão os nomes dos seus deuses, dos seus ídolos ou de pessoas queridas. E por que eles faziam isso, Bruno? Aquilo era um símbolo de que aquele nome, aquele Deus ou aquela pessoa, aquele ídolo, estava sempre à vista da pessoa. Então Deus usa essa imagem pagã para dizer: eu não posso me esquecer de vocês. Não tenho como me esquecer de você, porque eu gravei o nome de vocês na palma da minha mão. E ao abrir a minha mão, ao fazer qualquer coisa com a minha mão, o que eu vejo? O seu nome gravado. Olha que imagem extraordinária que Deus se utiliza. Que coisa fantástica que Ele faz para mostrar o quanto que Ele nos ama. Então, Deus assegura que o futuro do seu povo será glorioso. Não era para eles perderem a esperança. Todo o capítulo 49, 50, Deus traz mensagem: não percam a esperança. Vocês estão sofrendo por causa dos seus pecados, mas eu irei redimi-los, E até dá o nome do libertador, Ciro, o persa, o Medo-Persa. Ele será meu instrumento para libertar vocês do cativeiro. E foi o que aconteceu, como nós já vimos. Ciro derrotou a Babilônia, e um dos primeiros atos que Ciro fez foi possibilitar que quem quisesse poderia voltar para Jerusalém, reconstruir a nação. Deu até dinheiro, deu proteção. Ainda não tinha dado total liberdade, mas deu a possibilidade da reconstrução. Depois foi com Assuero que veio a liberdade plena, Olha aqui no capítulo 51, no versículo 3, o que Deus fala através de Isaías: porque o Senhor terá piedade de Sião, terá piedade de todos os seus lugares desolados, fará o seu deserto como Éden, e os seus lugares áridos como o jardim do Senhor. Ali haverá júbilo e alegria, ações de graças e som de música. Vai voltar a alegria da salvação, do relacionamento entre Deus e o seu povo. E no versículo 11 do capítulo 51, Deus diz: os resgatados do Senhor voltarão e entrarão em Sião com cânticos de júbilo. Alegria eterna coroará sua cabeça. Ficarão tomados de júbilo e alegria, e deles fugirão a tristeza e o gemido. Olha que promessa. A alegria vai voltar. A tristeza vai passar. O cativeiro vai acabar. Bom, gente, existe um detalhe agora, na próxima imagem que Deus traz, que é pouco conhecido de muitos. Depois dele consolar Israel, o profeta Isaías volta ao tema do servo sofredor. E aqui eu quero dizer para vocês que o nosso Deus não é um Deus exclusivista. Ele é um Deus que se interessa pelo seu povo, porque através do seu povo Ele quer o quê? Abençoar todas as nações. Esse sempre foi o interesse de Deus quando Ele chamou Abraão: em ti serão benditas todas as nações da terra. Nós, como povo de Deus, somos abençoados por Ele para ser uma bênção para os outros. É assim que funciona. Então Deus usa a imagem do servo sofredor.
E essa imagem, essa figura, gente, era muito conhecida ali na Mesopotâmia. Vocês, quando lerem textos da Bíblia, vocês vão encontrar essa palavra Mesopotâmia. Mesopotâmia é uma expressão grega que significa terra entre rios. É uma região fértil ali do Oriente, entre o rio Tigres e Eufrates, que são rios volumosos. E ali, na época do profeta Isaías, tinha os sumerianos, que se iniciaram ali junto com os acadianos. Deles surgiram a Babilônia, deles surgiram a Síria, e ali estava também a nação de Israel. E entre o costume dos sumerianos, acadianos, babilônicos e assírios, o principal foco de idolatria deles eram os astros, os corpos celestes, Mara. Eles eram astrônomos e astrólogos. Astrônomos porque eles estudavam os astros. Astrólogos porque eles acreditavam que os astros determinavam o destino das pessoas. O tal do horóscopo, que muita gente acompanha. E havia um costume interessante. Se acontecia uma eclipse, seja lunar, ou seja solar, ou um cometa, ou uma estrela cadente, um sinal que eles observavam e eles interpretavam que aquilo era um sinal dos astros, porque o rei poderia morrer ou sofrer as consequências. Então o que eles faziam? Eles escondiam o rei por 100 dias e colocavam um substituto no seu lugar, que a profecia deles do horóscopo durava 100 dias no máximo. Então eles escondiam o rei e punham o substituto lá. Depois que passavam esses 100 dias, então o que acontecia? O que eles faziam? Eles sacrificavam o substituto. O substituto, aquele servo substituto, sofria em lugar do rei. Eles faziam uma cerimônia de exorcismo, e aí os corpos celestes eram enganados, e o rei podia retornar. É maluquice, eu sei. Mas a ideia do servo sofredor era uma ideia muito forte entre os povos ali que se relacionavam com Israel, com Judá. E Deus então entra para descrever essa imagem do servo sofredor. E vocês conhecem muito bem essa descrição do servo sofredor. O título é Fazendo o Impensável. Esse servo faria algo que ninguém podia imaginar. A atitude desse servo demonstraria definitivamente, Juliano, a falsidade das acusações de Satanás contra Deus. E o que diz essa verdade sobre o servo sofredor? Que ele viria, brotaria como um renovo muito simples de um tronco, cresceria sem muita significação, mas ele seria conhecido pelos seus ensinos, pela paz que trazia, pelas suas mensagens, e em troca humilhariam esse servo. Ele é descrito como homem de dores. E diz ali no capítulo 50, dos versículos 4 a 10, o servo, Isaías interpretando o servo, dizendo o seguinte: oferecia as costas aos que me batiam, o rosto aos que me arrancavam a barba. Não escondi o rosto dos que me afrontavam e cuspiam em mim.
Já pensou alguém fazendo isso para você? O autor da lição aqui coloca um episódio entre Davi e Amon. Quando Davi manda os seus destinatários para tentar fazer uma aliança com Amon, e o rei dos amonitas pega aqueles servos de Davi, corta metade do cabelo, raspa metade da barba, rasga metade da roupa dele e manda de volta, como quem diz: eu não quero nada com você, Davi. Aquilo foi uma desonra que enfureceu Davi e a nação de Israel. Eles foram lá e acabaram com os amonitas. Quer dizer, a honra sempre foi algo que o ser humano, principalmente os líderes, os homens de Deus, sempre fizeram questão de manter. Eu pergunto para você, meu irmão, se arrancasse a sua barba, cuspisse em você, afrontasse você, batesse no seu rosto, como você reagiria? Esse servo ficaria imóvel, aceitaria tudo isso, E então, nós falamos do capítulo 53 de Isaías. Não é bem isso. A divisão da Bíblia por capítulos nem sempre é correta. Na realidade, o poema do servo sofredor começa no versículo 13 do capítulo 12 e vai até o versículo 12 do capítulo 53. Então, começa no capítulo 52, versículo 13 a 53, versículo 12. E ali é descrito, Aliás, Isaías já vinha falando alguma coisa anteriormente a respeito desse servo, que o nascimento dele seria de uma virgem, que ele seria da descendência de Davi, que ele viria de uma terra que aparentemente tinha sido abandonada por Deus, que era Galileia, que ele sofreria tremendas injustiças, que ele seria o primeiro barbaramente humilhado, para depois ser exaltado. E por que ele teve que passar por tudo isso? Aí nós vamos para nosso verso para memorizar aqui. Você volta, é o versículo 5 do capítulo 53. Nós poderíamos fazer uma semana de oração só sobre a descrição desse servo sofredor. Mas ali o texto diz que ele sofreu porque foi transpassado por nossas transgressões, esmagado, algumas traduções diz moído, por causa das nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz, estava sobre ele, e sobre suas pisaduras fomos sarados. Ele sofreu no lugar de quem merecia sofrer. A semelhança daquela prática pagã, o rei que deveria arcar com as consequências, e o servo fica no seu lugar. Esse servo sofreria o castigo que nos traria paz, sofreria o castigo pelos nossos pecados. E quem cumpriu isso? Jesus. Mas o mais interessante de tudo, o que espanta no texto, por isso que a lição é fazendo o impensável, é que tudo isso aconteceu com a permissão do Pai e do Espírito Santo e do próprio servo. O servo escolheu sofrer em nosso lugar. O Pai e o Espírito Santo permitiram que ele sofresse em nosso lugar. Não foi algo imposto, foi um ato de amor do Deus triuno. E por que isso? Por causa do resultado. Vamos lembrar um pouquinho agora no caso de Jesus, Quando ele estava lá no Getsemane, sendo esmagado, moído pelas nossas transgressões, qual foi o teor da sua oração por 3 vezes? Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Aquele cálice que Jesus tinha que beber
era um cálice que eu e você providenciamos para ele. Ele teria que beber aquele cálice por causa dos nossos pecados, sofrer a segunda morte. E haveria ali, gente, a descrição extraordinária de uma transição teológica. Porque lembre-se, se você ler todos os textos bíblicos, a tendência das pessoas era olhar para quem estava sofrendo e dizer: esse está sendo castigado por Deus por causa dos seus pecados. Mas agora há uma teologia de transição. Deus enfatiza, através do profeta Isaías, que aquele sofrimento era substitutivo, que aquele servo não tinha culpa nenhuma, era inocente, não tinha mácula, mas que ele ia sofrer para substituir aquele que merecia passar por aquilo que ele estava passando. Ainda descreve que aqueles por quem ele estava sofrendo agiam como ovelhas desgarradas, cada um indo para o seu próprio caminho, seguindo conforme a sua direção, conforme o seu entendimento. Mas diz: mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Gente, isso é extraordinário. Isso é fantástico. Deus, através desse servo, alcançou aqueles que pareciam inalcançáveis. Quando Satanás fez os nossos primeiros pais pecarem, ele triunfou, ele se alegrou. Nunca mais haverá comunhão, amizade entre Deus e os homens. Os homens agora, a humanidade vai passar do meu lado. E Deus, através desse servo sofredor, ele acaba com esse muro de separação. Acaba com o motivo do muro de separação, que são os nossos pecados. Paga o preço pelos nossos pecados e possibilita para quem quiser voltar a ter um relacionamento com Deus. E a senhora White diz que quem aceita Jesus como seu Salvador e permite que Ele transforme essa pessoa, gente, se torna uma pessoa melhor do que se nunca tivesse pecado. Vocês estão entendendo isso? Se não tivesse acontecido o pecado aqui nessa terra, nós estaríamos numa condição inferior na nossa relação e conhecimento de Deus. É certo que o pecado estragou e traz consequências terríveis para Deus e para nós, mas é certo que a graça de Deus nos transforma em seres melhores, apesar de ter pecado. Você já imaginou, Jobson? Você vai contar para os anjos e as demais criaturas do universo a sua experiência como um pecador arrependido? Eles não sabem o que é isso. Eles não entendem o que significa ser perdoado, ser redimido, graça, justificação pela fé. Nós vamos contar para demais criaturas do universo, essa experiência de aceitar o sacrifício do servo sofredor. Por isso que a Bíblia diz que bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada. Esse servo sofredor, ele cumpriu essa profecia alguns séculos depois. Enquanto ele veio aqui, numa conversa com os líderes
com os líderes de Jerusalém, ele disse: Abraão viu o meu dia e se alegrou. Lembram da experiência de Abraão com Deus? Abraão, toma o teu único filho, aquele a quem tu amas, vai até aquele monte e oferece ele em sacrifício, em holocausto. Holocausto, gente, é matar a vítima, deixar o sangue escorrer e botar fogo. Vocês lembram que até Isaac diz: ô pai, está aqui a lenha, estou levando a lenha, está aí o cutelo, cadê? Sacrifício. O que Abraão falou? O Senhor proverá. E vocês conhecem a história. A hora que Abraão estava para fazer o sacrifício, o anjo disse: não faça isso, agora sei que temes a Deus. E aparece um cordeiro para ser sacrificado no lugar de Abraão, do filho dele, no lugar de Isaac. E Abraão deu aquele nome, daquele lugar de o Senhor proverá. Em hebraico significa Yeru, o Senhor proverá. E fica ao lado ali de Yeru ficava uma cidade chamada Salém. Agora una as duas palavras, Yeru, Salém. O que aconteceu? Ali Davi depois conquistou Salém, mudou o nome dela para Jerusalém, e o Messias veio, e ali, naquele local, onde Abraão chegou a oferecer o seu filho, o Filho de Deus foi sacrificado, só que não teve nenhum cordeiro para ficar no lugar dele, foi sacrificado em nosso lugar. Eu concluo com uma frase da parte de sexta-feira. Nossa suficiência, diz a senhora White no livro Mensagens Escolhidas, só se encontra na encarnação e na morte do Filho de Deus. Nossa suficiência só se encontra na encarnação e na morte do Filho de Deus. Não há nada que seja suficiente para nos salvar, para nos redimir, para nos livrar do cativeiro do pecado. A minha suficiência, a sua suficiência está no servo sofredor de Isaías 53. Na próxima semana nós vamos continuar estudando o livro de Isaías. E depois de descrever a obra desse servo sofredor, Deus agora vai fazer um convite para o povo, para nós. Comprem de graça. Comprem de graça. Está à disposição de vocês. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos capacite. Que nós possamos entender um pouco daquilo que nós vamos continuar estudando por toda a eternidade. Amém.